E aí, tudo bem? Tô aqui caminhando e vim conversar com você um pouco. Vamos lá. Depois que eu passei a morar numa cidade do interior de Santa Catarina, eu comecei a refletir melhor sobre o quanto eu tava perdendo minha vida em São Paulo. E quando eu digo perdendo minha vida em São Paulo, significa que eu achava que tava conseguindo crescer profissionalmente. A minha profissão em São Paulo era corretor de imóveis. Eu morava sozinho lá, não tenho nenhum familiar em São Paulo. E eu sempre conseguia performar, vender. E era isso. Então, tipo, às vezes eu pegava lá 6, 7 mil, pagava aluguel baixo. Eu sempre procurei pagar um aluguel o mais baixo possível, que teve épocas em que eu passei 4 meses sem vender. E eu falo pra você, passar 4 meses sem vender puxa. E pra vocês terem ideia do que eu tô falando, esse aqui é o meu quintal. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Morar em São Paulo é muito bom profissionalmente, mas o que acontece é que lá é uma corrida dos ratos. E depois que eu saí de São Paulo e vim morar no interior, a vida passou a ser mais fácil. E inclusive eu passei a entender melhor o que de fato eu preciso para alcançar uma riqueza profissional, para melhorar. Depois que eu vim para cá eu dei uma engordada, né? Mas agora eu tenho que buscar perder peso. Então, uma das coisas que me fez vir para Santa Catarina foi porque eu conheci minha esposa no Instagram. Não recomendo ninguém fazer isso, porque muitas vezes você pode cair num golpe ou coisas do tipo, mas eu mandei solicitação para minha esposa no Instagram e depois de 3 meses ela aceitou. Depois a gente começou a conversar e eu fui até as últimas fotos dela ali no Instagram, das primeiras às últimas fotos, e eu vi que ela era, além de bonita, era uma boa moça. E a gente começou a conversar e eu refleti bastante se eu queria deixar São Paulo, porque São Paulo eu tinha uma renda, né? Além do mais eu era solteiro, então eu tinha minha vida, ninguém me perturbava. E só que aí eu já tava indo pros 30, tava com 29 anos, indo pros 30 anos já. E tem todo o fato da questão religiosa também, né? E, cara, eu respeito muito Deus. Então, aquela vida de solteirice, né, de muito trabalho, tava me deixando ruim por dentro. Então eu tomei essa decisão de vir pro interior de Santa Catarina. E eu vou te contar, uma cidade maravilhosa. Bem pacata, bem pequena. Mas por que eu tive essa decisão? Justamente porque eu tava cansado da corrida dos ratos, cansado de ter que ficar preso no trânsito. E como eu tinha falado para vocês, eu comecei a entender melhor as coisas e comecei a ter mais qualidade de vida, tanto para poder estudar, para poder investir, tanto para poder cuidar da minha esposa, da minha filha. E, cara, é o seguinte, morar numa cidade pequena, no interior de Santa Catarina, é um outro nível, é um nível que eu não consigo explicar, é só você viver nessa realidade. Eu tô entrando aqui, ó, numa pequena propriedade e o dono nem se preocupa em fechar, entendeu? E olha pra vocês verem, de vez em quando eu venho caminhar, eu venho pra cá, porque aqui eu tenho essa imagem linda, maravilhosa. Agora tá terminando minha caminhada, espero ter sido claro. Esse é meu primeiro vídeo.
Ainda tô meio prolixo, meio devagar. Ah, mas eu vou fazer mais vídeos constantes. Até porque a forma de fazer vídeos, gravar vídeos e falar é uma forma também de eu melhorar. De eu melhorar minha fala, de eu melhorar minha edição, minhas habilidades de marketing, tudo. Isso aí. Valeu.